Bom dia, boa tarde ou boa noite para os nossos alunos da disciplina de Concreto Armado 2. O objetivo da aula de hoje é mostrar para vocês como os esforços se distribuem em função do tipo e da dimensão da laje. Como ferramenta para demonstração do que eu quero ensiná-los, eu vou usar o software Iberic. A gente já falou bastante desse tipo de situação, desse assunto em sala de aula, mas eu quero demonstrar aqui, através dessa ferramenta computacional, como de fato os esforços em lajes de concreto armado, eles se distribuem de forma diferente, simplesmente em função das dimensões de cada uma das lajes. Então vejam aqui que eu coloquei para vocês três modelinhos de lajes. Vou mostrar a planta de forma de cada uma delas. Então nós temos a laje 1 com as seguintes dimensões: ela tem 3 metros por 8, a laje 2 tem 3 metros por 6 e a laje 3 ela é de 3 por 3. Vou voltar aqui para o nosso modelo em 3D, porque fica mais fácil para visualizar, tá? Então vejam aqui as três lajes. Então lembrando que a nossa primeira laje, a L1, ela vai ser classificada como uma laje armada em uma direção. Sobre LX, ou seja, a maior sobre a menor dimensão, vai ser superior a 2. Então, nesse caso, a gente classifica a laje como armada em uma única direção. E qual é o fenômeno? O que nós podemos esperar que aconteça com essa laje? Que todos os esforços eles vão ser distribuídos exclusivamente através da menor dimensão, que vai ser LX. Então é isso que eu sempre venho falando para vocês na teoria, que eu quero demonstrar aqui através dessa simulação. Já a laje 2, nós temos uma laje com as seguintes dimensões: 3 metros, LX vale 3 metros e LY vale 6 metros. Então eu posso classificá-la já como uma laje armada em duas direções, ela está no limite máximo para ser considerada uma laje armada em duas direções. Ou seja, nesse caso, eu vou ter uma distribuição tanto ao longo de LX quanto ao longo de LY, mas a gente vai ver que tem diferenças na intensidade, nos valores desses esforços. E o terceiro exemplo trata-se de uma laje armada em uma única direção. É uma laje quadrada de 3 por 3. E aí a gente vai conseguir observar de maneira muito nítida que eu vou ter esforços, né, tanto em LX quanto em LY. Agora, com relação aos outros dados aí de entrada, para que vocês saibam, né, como ela foi concebida. Quais são os carregamentos que estão influenciando sobre essa laje? Peso próprio da laje de concreto armado, o peso dos revestimentos, contrapiso, piso cerâmico, o revestimento que geralmente nós temos, né, o reboco de teto, também vai estar sendo aplicado sobre essa laje, e ainda uma carga acidental. Trata-se de uma laje de cobertura, né? Tem um carregamento mais baixo, uma carga acidental mais baixa, mas ela precisa sim ser considerada. Aqui pelo software, vou mostrar para vocês, né, que nós podemos encontrar um valor total aí de carregamento de 4,81 kN por metro quadrado. Então, aqui na aba Cargas, vejam, peso próprio, 2,5 kN por metro quadrado. Isso aí todo mundo já sabe, nós já explicamos em sala de aula. Esse valor é obtido pelo peso específico do concreto armado vezes a espessura da laje. Aqui eu estou adotando uma laje de 10 centímetros, que é o mínimo de norma, que vai resultar num carregamento, num peso próprio de 2,5 kN por metro quadrado. Carga acidental, determinada por norma, meio quilonewton, né, 0,5 kN por metro quadrado, porque trata-se de uma cobertura, não vai ter acesso de pessoas. O revestimento aqui, que aí nesse caso já é o somatório do contrapiso, de um possível revestimento cerâmico, impermeabilização, o revestimento do teto, né, o reboco do teto, tudo isso já está incluído aqui nesse item revestimento. E aí nós vamos ter um valor total, uma carga total, como eu já havia falado para vocês, de 4,81, tá? Então, só para deixar claro, para que todo mundo entenda aí como essa laje foi concebida. Além disso, quero deixar aí claro também para vocês quais são os vínculos da laje com a viga, como que essa
laje ela está apoiada na viga. É apoio simples. Por quê? Porque isso é um exemplo didático, o objetivo aqui é comparar os esforços e essa laje ela não tem continuidade. São 3 lajes, veja no 3D. São 3 lajes independentes, então eu não tenho uma continuidade física desta laje 1 com a laje 2 ou da laje 2 com a laje 3. Então, simplesmente por esse motivo, nós não vamos considerar ela como engastada. Ela é simplesmente apoiada. Então, agora a gente vai analisar aqui, através da grelha dessa laje, como os esforços eles estão distribuídos. Então, vejam aqui na primeira laje, que é uma laje de 3x8, uma laje armada em uma direção. Vocês estão vendo aqui, ó, essas barrinhas? Essas barras, nessas barras eu vou ter a intensidade exata dos valores de momento fletor. Então vamos já para a situação mais crítica, que vai acontecer no meio dessa laje, e nós podemos observar aqui, ó, que as barras em azul, e cada vez que eu passo o cursor do mouse sobre ela, eu consigo visualizar esse valor de momento fletor. Então vejam que na situação mais crítica, que é no meio da laje, nós temos um momento fletor superior a 6,91. Aonde esse momento fletor máximo está acontecendo? Segundo a menor dimensão, Lx, que é o que nós aprendemos a calcular também aí em sala de aula, que sempre o maior valor de momento vai estar acontecendo, que é o que nós chamamos de direção principal, e vai estar acontecendo ao longo de Lx. Então, vamos ver aqui, ó, o maior valor de momento realmente é esse, é 6,85. Temos as barrinhas praticamente aí todas em verde. No meio do vão, onde nós vamos ter o momento máximo, vejam, esse momento vale 0,6, 0,13, entre 0,6 e 0,13, praticamente um valor de momento nulo, né? E isso é o que de fato acontece nas lajes armadas em uma única direção. Todo o esforço que está sendo transferido para a laje, ele vai ser distribuído ao longo de uma direção apenas, ou seja, a direção Lx, e esse carregamento distribuído ao longo de Lx, ele vai ser transferido para essas vigas laterais, no caso, V1 e V2. Vamos passar agora para a análise da nossa laje 2, que devido à sua geometria, ela já está sendo classificada como uma laje armada em 2 direções, então eu vou ter que considerar e nós vamos precisar calcular armaduras de aço tanto ao longo de Lx quanto ao longo de Ly. Mas é claro que vai haver uma diferenciação na intensidade nos valores desses momentos. Então vejam aqui que ao longo da dimensão Lx, ou seja, menor dimensão, nós continuamos tendo momentos elevados, né? Mas esses momentos são da ordem, que o maior valor de momento, que vai ser no meio do vão, é de 6,25. 6,25. Então, vamos registrar aí, vamos anotar esse valor, 6,25. Contra 6,85 da primeira laje. Agora, o que se espera? Y tem havido uma alteração no valor desse momento, possivelmente eles aumentaram. Então, novamente, olha aqui, ó, no meio do vão, o que está acontecendo aqui com o momento ao longo da maior dimensão Ly? Ó, teve um leve aumento, né? 0,67, 0,77, porque agora, nesse caso, eu tenho todo aquele carregamento de 4,81, ele está sendo transferido nas 2 direções da laje, tá certo? Então, nós tínhamos um valor lá de 0,13, 0,06, praticamente zero, e aqui a gente já está podendo observar um aumento nesses esforços ao longo da maior dimensão, Ly. E aqui, na nossa planta de formas, nós poderíamos constatar que os esforços eles vão ser transferidos para as vigas L5 e L7 e também para as vigas L6 e L8. No terceiro caso, que nós temos uma laje quadrada, obviamente, né, a gente já sabe
que os carregamentos eles vão ser transferidos para as 4 vigas de apoio. Mas quais serão esses valores de carregamentos a serem transferidos? Então, vamos lá e vamos analisar agora a terceira laje. Então, vejam, aqui pela coloração das barras, né, e aí o Iberic traz essa ferramenta para a gente poder avaliar melhor, eu já sei que, vejam, ao longo, vamos pegar X primeiro, ao longo de LX, nós vamos ter um momento máximo de 2,94. Olha, gente, a redução que houve, né? Nós tínhamos um momento lá em L2, lá na laje 2, de 6,25 ao longo da menor dimensão LX, e aqui a gente está encontrando agora, em função, claro, da modificação dessa dimensão, né? A gente está trabalhando aqui nesse caso com uma laje quadrada, nós vamos ter um momento máximo no meio do vão, tá? Podem ver que aqui quando se aproxima da viga de apoio, esses momentos eles vão diminuindo, realmente é o que se espera, o maior momento vai acontecer, a gente está calculando aqui nesse caso como uma viga biapoiada, né, um trecho biapoiado, a gente vai ter um maior valor de momento fletor no meio do vão, que vai ser de 2,94. Agora, ao longo, olha o que nós temos, 2,5, 2,5, 1,92, 0,98, como eu falei. Esse momento, né, ele tende a diminuir quando se aproxima dos apoios. Tende a zero, né, porque a gente tá considerando essa laje como simplesmente apoiada. Então, ou seja, o que aconteceu aqui? Houve uma redistribuição dos esforços com uma redução significativa do momento na dimensão LX, que é o que a gente estava considerando até então. Então, isso acaba sendo bastante positivo para a laje, para que a laje consiga absorver todos esses esforços, mas o principal objetivo aqui é mostrar que, de acordo com a dimensão das lajes, eu tenho uma maneira diferente de distribuir esses esforços. Estou colocando aqui as 3 lajes em vista, para que vocês possam observar até a diferença na coloração mesmo, tá? E aqui, por essa grelha, né, a gente consegue observar também como isso vai refletir nos valores de deformação, tá ok? Espero que tenha ficado mais claro essa questão aí da distribuição dos esforços, e a gente vai continuar a postar pequenas videoaulas para vocês, para estar esclarecendo alguns assuntos acerca de dimensionamento de lajes em concreto armado. Lembrando que esse exemplo aqui, que eu elaborei para vocês, trata-se de uma laje maciça, né? Se a gente estiver trabalhando com lajes pré-moldadas, lajes treliçadas, o próprio sistema construtivo delas acaba induzindo a gente a trabalhar com lajes somente armadas em uma única direção, tá bom? Um abraço, fiquem todos bem e até a próxima.